vamos lá. Reforma tributária, esse é o assunto do ponto de vista da economia, foi uma das questões mais gritadas por todos os setores, sem exceção. E o que está acontecendo com ela? Ela está no Senado, onde chegou lá agora um estudo que trata da questão crucial do momento, quando a gente fala de reforma tributária, que é o seguinte: o que tem ali de exceção embutida? O que veio da Câmara que causa preocupação neste ou naquele setor? O balcão de recebimento de reclamações e sugestões está a cargo do senador Eduardo Braga, o relator. Ele disse o que todo mundo está achando que vai mesmo acontecer, que o texto que ele recebeu vai sofrer alterações. Isso foi o primeiro dia de tramitação na matéria no Senado. Reportagem de Luciana Amaral. Representantes do setor de comércio e serviços já se reuniram com o Eduardo Braga nesta quarta-feira. Segundo a agência Arco, bares e restaurantes tentam manter a alíquota diferenciada. Supermercados pediram que o desconto de 60% no novo imposto englobe mais produtos. E o turismo quer ampliar o benefício, que já atende parques e hotéis, para as agências de viagens. Braga saiu do encontro sem dar garantias de que os pedidos seriam atendidos. A pressão acontece um dia depois do Ministério da Fazenda apresentar um estudo com os impactos das exceções e dos regimes diferenciados na reforma tributária. O IVA dual seria de 27%, um dos maiores do mundo. Eu acho que o povo brasileiro não consegue pagar mais imposto. Nós precisamos ter uma sinalização de redução de imposto no futuro, aumentando a base tributária, aumentando a atividade econômica. O senador tenta lidar ainda com os interesses de estados e municípios. Na terça-feira, se reuniu com a Frente Nacional de Prefeitos e adiantou que haverá alterações nos aspectos federativos. Conselho Federativo, Fundo de Desenvolvimento Regional, uma série de questões que eu creio que serão objeto de emendas e de debate aqui no Senado da República. Um outro tema que pode impactar a reforma tributária é o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento de 17 setores até 2027. A equipe econômica do governo quer tratar do tema só na segunda fase da reforma, que será sobre a renda e o patrimônio, mas isso pode não acontecer. A relatora do projeto, a deputada Anne Ortiz, disse que deve apresentar um pedido de urgência da proposta na Câmara. Segundo ela, a atual medida provisória vence no fim do ano e as incertezas quanto à prorrogação dificultam o planejamento das empresas. Os setores beneficiados com a desoneração recolhem de 1 a 4,5% de impostos previdenciários sobre a receita bruta, em vez de 20% na folha de pagamento. A preocupação do Ministério da Fazenda é quanto ao impacto no orçamento. O texto ainda permite que os municípios com população inferior a 142 mil habitantes tenham a alíquota da contribuição previdenciária sobre a folha de salários reduzida de 20% para 8%. Renata, era absolutamente esperado o que está acontecendo agora. Absolutamente esperado. Isso aí estava completamente no script de todo mundo. Vai ter uma reforma tributária, todo mundo que acha que pode perder demais ou preferia manter aquilo que até aqui lhe foi assegurado, está ali batendo na porta e exigindo. A questão é a seguinte: como é que está a temperatura? Tem fila, tem que pedir senha, tem briga para ver quem vai ser atendido primeiro? Como é que está? Por hora não, mas essa fila vai crescer, com certeza. Talvez Eduardo Braga deva começar a pensar uma forma de organizar, como você está sugerindo, William. Mas o fato é que a gente falava anteontem, sobre o movimento dos prefeitos, ontem, me parece. O movimento dos prefeitos, já sabemos que diversos setores já estavam ali entendendo que precisavam ir até o Senado, porque a posição que saiu da Câmara não os favorecia. Para ficar num exemplo, o setor aéreo, por exemplo, que entende que não é que não foi beneficiado como ele gostaria, né? Está sendo prejudicado. Então, já havia alguma coisa contratada.
o principal ponto não é esse, vou colocar essa palavra na ausência de uma melhor, o assédio desses setores, dos entes federados e por aí vai, porque esse é do jogo e o Senado se propôs a abrir de novo a discussão mesmo, né? Não quer ser só uma instância carimbadora, quer imprimir a sua marca. Então, isso está contratado. A questão é o quanto o Senado vai deixar que as modificações coloquem em xeque um dos aspectos que seriam potencialmente positivos da reforma, que é a simplificação. E aí não estou entrando no detalhe da alíquota, mas a simplificação. Porque cada vez que a gente vê um pleito por exceção, a gente vê alguma ideia que tangencia a criação de um novo imposto. A gente não está falando, nesse momento, só de, eventualmente, benefícios que vão mirar o quanto se paga de imposto. Então, prefeitos querem um imposto para chamar deles, os estados querem algum caminho para que eles possam taxar, eventualmente, exportação. Tudo isso pode fazer com que, no final, a gente tenha ali um legado pífio, porque se você sai de 5 impostos e, no final, você vai ter 4, já é muito pouco. Se, no final, você correr o risco de ter 5, aí não faz nenhum sentido. Raquel, a Renata está colocando um ponto de interrogação numa questão crucial. Se há um elogio feito unanimemente a essa reforma, é a simplificação. Ela está dizendo o seguinte: do jeito que está sendo, digamos, discutida a questão, corre-se o risco de perder exatamente esse mérito da simplificação, fora a questão da alíquota. Bate com o que você tem ouvido? William, eu ainda não enxergo esse risco da perda na simplificação. Acho que isso ainda se mantém. Sobre essa questão dos setores, pelas minhas apurações, pelas minhas conversas, eu não acredito que vai ser uma porteira aberta, não. Pelo que eu apurei, o próprio Eduardo Braga foi quem pediu ao Ministério da Fazenda para fazer esse estudo. O estudo das alíquotas. O estudo da alíquota média, né, gente? De qual seria a alíquota média, e chegou-se aí pode chegar numa alíquota média entre 25,45% e 27%, que é uma alíquota muito alta. E por que ele fez isso? Porque o Ministério da Fazenda possibilitou e disponibilizou esse número para servir como escudo. Quando um setor vem bater na porta, aí é muito fácil virar e falar assim, não posso, olha, vai aumentar muito a alíquota padrão. Me deram como exemplo o setor agropecuário, que já recebeu um benefício, está lá batendo na porta do Eduardo Braga e pedindo mais. O argumento, qual que está sendo usado? Não, olha, a gente já favoreceu vocês aqui, se a gente mexer, vai subir a alíquota padrão. Então, foi um discurso montado, porque já se sabia dentro do Ministério da Fazenda que a alíquota ia ser altíssima. O Bernardo Api, mesmo aqui numa entrevista para nós, no WW, assim que a reforma foi aprovada, ele admitiu, ele falou, a gente já paga uma das alíquotas maiores do mundo, essa alíquota média vai ser alta. Então, fez esse estudo a pedido do Eduardo Braga para ele usar como argumento para dizer não. A maior preocupação hoje é o Pacto Federativo, porque aí o Senado é muito sensível e Eduardo Braga vai ter que ser habilidoso, porque ele vai mudar coisa sim para não desagradar muito os governadores do Sul e do Sudeste. Daniel. E não desagradar também os governadores de estados menores, com menos representatividade na Câmara, do Centro-Oeste, da região Norte. Porque esses governadores, William, na semana da aprovação da reforma tributária na Câmara, eu conversei, por exemplo, com o governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, que disse muito claramente, falou assim, olha, a batalha na Câmara está perdida, agora no Senado somos os estados menores todos iguais. Então, discussão sobre Conselho Federativo, por exemplo, vai ter que contemplar esses estados menores. E a força de São Paulo, a força de Minas, do Rio Grande do Sul, nessas discussões se enfraquece na comparação com os estados menores. Também os prefeitos estão fazendo muita pressão. Ontem eles estiveram aqui, prefeito de Campinas, Dário Saad, que é vice-presidente da FNP, deixou muito externalizado isso, a sua insatisfação com o que foi aprovado, e pedindo muito mudanças no Conselho Federativo. Qual que é o temor, o grande temor dos prefeitos de forma geral? Todo esse dinheiro do ISS, que hoje é arrecadado e eles têm controle, digamos que o ISS, que já tem crescido nos últimos anos e nas últimas décadas, cresça o dobro, o triplo do PIB. Como que esse crescimento adicional da arrecadação vai ser
compartilhado depois? Será que Campinas, que gerou mais ISS, vai ter só um crescimento pela inflação mais PIB, ou vai ter um crescimento pelo que está gerando de ISS? O temor das grandes cidades, das capitais das grandes cidades, é que eles gerem muito ISS e que esse dinheiro seja compartilhado com municípios menores. Isso além de toda a pressão dos setores econômicos que querem também entrar nas exceções. Enfim, está na mão dos senadores a escolha se alguns vão pagar menos ou se todos vão pagar menos. Ok, mas o ponto que vocês estão levantando, quando se fala do Pacto Federativo, é gravíssimo. É óbvio que o que se tem de pano de fundo é como é que vão ser distribuídos os fundos de compensação e, particularmente do ponto de vista institucional, como que vai ser o processo de decisão sobre a repartição dessas compensações, que é isso que se trata quando a gente analisa a questão do federativa. Sobe para o Supremo, Renata. Nós estamos falando do Pacto Federativo. Nós estamos falando da relação de forças entre os entes da federação. A questão política é gravíssima. Sim, e vai depender, o grau de chiadeira ou movimento que vai ser feito em seguida vai depender de quem sair perdendo nessa história. Então, veja, a questão do Conselho Federativo e o Pacto Federativo, ele é um problema que está contratado desde que o texto saiu da Câmara, porque ali os estados do Sudeste conseguiram uma vantagem ao mudar a governança do Conselho Federativo e, na hora 1, os governadores das outras regiões, Norte e Nordeste, falaram, não vai dar, lá no Senado o jogo é diferente, a gente vai reverter isso. Os municípios também levantaram e falaram, não, a gente tem que ter paridade de armas com os governadores ali. Essa preocupação sobre como vai ser a gestão desses recursos é o que faz, por exemplo, o governador Ronaldo Caiado de Goiás, que sempre foi contra a reforma tributária, dizer que ele não pode ser um governador eleito e que no final está vivendo de mesada de um conselho que ele não tem voz, por exemplo, né? Esse é um dos temores. E aí, quando eu falo como é que vai ser esse pós, o que sair de lá, a gente não sabe como é que o Senado vai resolver essa equação. Vai depender o movimento que será feito e o tamanho da gritaria de quem sair perdedor. Me parece que, os estados do Norte e Nordeste, diante da configuração que nós temos no Senado, vão sim conseguir readequar essa correlação de forças no Conselho Federativo. Os municípios, já não está tão claro assim. Então, uma gritaria que provavelmente vai se suceder ao que sair do Senado. Raquel, vamos agora, Pacto Federativo, vamos olhar agora para os segmentos da economia. Como você também ressaltou, os entes da federação estão envolvidos numa disputa política severa e nós temos vários segmentos da economia, cada um fazendo valer a sua visão. Por exemplo, serviços, por exemplo, turismo, bares e restaurantes. Talvez tenha sido o grupo que hoje, nesta quarta-feira, ganhou mais publicidade, mais repercussão em termos de noticiário, por ir bater com força na porta do Braga. Quem mais? William, tem muita gente. O pessoal é a hora de você tentar fazer esse lobby. Mas como eu disse na minha primeira intervenção, pelas apurações, eu não acredito que eles vão ser muito bem sucedidos. Já teve um monte de pedidos na Câmara, várias exceções já foram contempladas. O governo atendeu o Eduardo Braga na principal preocupação dele, que é a Zona Franca de Manaus. Então, ali ele está, o senador pelo Amazonas, etc. Então, é a principal preocupação dele. Então, ele está atendido nessa questão. E como eu falei, o estudo da alíquota padrão alta vai funcionar como um escudo para dizer não. Daniel. William? Claro, por favor, prossiga. Você perguntava para a Raquel quem mais. Eu queria me atrever a responder isso, além do comércio e serviços que hoje vocalizaram muito seus pedidos, suas insatisfações. Setor aéreo diz que vai ter uma perda de 3 a 4 bilhões por empresa por ano, no caso de um IVA de 25%. E aí diz, mas no Chile tem exceção, nos Estados Unidos tem exceção, no Reino Unido tem exceção. Energia elétrica, está dizendo, é um serviço essencial. Se é essencial, não pode ter uma alíquota acima da média. Telecomunicações pede também exceção. E isso, você tem na indústria ali todo o pessoal que pode ser atingido pelo imposto seletivo, que abrange o imposto seletivo
produtos com impacto em meio ambiente, e a frase é muito ampla, pode dar margem a qualquer coisa, então você tem a indústria do aço, a indústria do cimento dizendo, olha, pera lá, então se a gente usa ali algum tipo de combustível fóssil e não tem substituto, a gente pode até melhorar a matriz, mas ainda não tem um substituto para o combustível fóssil, a gente pode ter a aplicação do imposto seletivo, a gente quer exceção do imposto seletivo. Então, é uma série de pedidos, voltando lá para a sua intervenção ali com a Renata, olha, eu acho que se a gente aqui tem que distribuir senha para ouvir os setores que querem conversar com a gente, eu só imagino Eduardo Braga. William, só 2 ponderações. A Por preço favor, de Renata. hoje, o texto que saiu da Câmara são 4 tributos. Então, isso precisa ficar muito claro para as pessoas. Nós tínhamos 5 e agora nós temos 4. O Senado vai mudar? Saberemos, mas é isso que está em jogo. Segundo aspecto, tem muito pedido e tem alguns que são bem fundamentados. Também acho muito difícil que alguma coisa não seja contemplada no Senado, até porque na Câmara foi a toque de caixa a aprovação. Então, teve coisa que na correria ali não entrou mesmo. E agora a conversa é um pouco diferente. Então, claro que tudo não vai entrar, claro que há uma preocupação de todo mundo sobre a carga tributária. Esse acompanhamento que está sendo feito pela sociedade ele é importantíssimo, porque ninguém quer ficar pagando um monte de imposto. Mas a gente pensar que o Senado não vai ouvir esse pessoal e acomodar algum tipo de interesse, acho que não dá para contar com isso. Nós vamos trocar de assunto logo mais depois do intervalo. Vamos falar um pouco de política quando a gente volta.